Olá pessoal, tudo bem? Sou Leonardo Mota e hoje é o dia de trazermos a resposta à nossa tradicional enquete dominical. Para quem nos acompanha lá no Instagram, Leonardo Mota M underline. Para quem nos acompanha lá no YouTube, no canal Leonardo Mota underline, sabe que todos os domingos nós temos uma enquete dominical lançada nos stories lá do Instagram sobre algum caso, alguma discussão, alguma legislação da área de licitações e contratos. E durante a semana nós trazemos um comentário sobre essa enquete dominical. É uma enquete dominical onde nós temos lá mais de 140 enquetes nos últimos 3 anos, todas com comentários, vídeos curtos aí de no máximo 10 minutos, que você pode assistir tanto buscando no Instagram ou então você se inscrevendo no nosso canal. Lá, sempre que tiver um vídeo novo, você é notificado sobre o conteúdo. E temos uma pastinha lá no YouTube, onde temos lá todas as enquetes dominicais de vários assuntos da área de licitações e contratos, tanto da legislação antiga quanto, e agora, logicamente, mais recentemente, estamos em 2023, sobre a nova lei de licitações e contratos, a lei 14.133, normas infralegais e as situações que vão surgindo aí com a utilização da nova lei de licitações e contratos, tá? E a enquete dessa semana veio tratar de um assunto muito importante, muito relevante e que é bastante utilizado nas compras públicas, que é o procedimento auxiliar do sistema de registro de preço. A nova lei trouxe no próprio texto da lei algumas regras já do sistema de registro de preço, lá dos artigos 82 a 89, mas trazendo também a obrigação desse procedimento auxiliar ser regulamentado. E a nossa enquete veio discutir exatamente uma questão que é muito interessante, que está na nova lei e, falando-se na esfera federal, no decreto 11.462 de 2023, que é a questão do cadastro reserva da ata de registro de preço. O que é o cadastro reserva da ata de registro de preço? Pelo decreto anterior, pelo decreto federal 7.892 de 2013, né? O cadastro reserva é um cadastro formado, né, anexo à ata de registro de preço, formado por aqueles licitantes que, não vencendo a licitação, se declararam, após a homologação, se comprometeram a fazer parte desse cadastro reserva, apresentando seu produto, fornecendo seu produto, seu serviço, pelo preço do primeiro colocado. Essa era a regra do decreto 7.892 de 2013. Então você tinha o vencedor da licitação, e aquele vencedor da licitação tinha durante o prazo de vigência da ata de registro de preço, não superior a 12 meses, iria executando, né, iria prestando o serviço ou fornecendo o objeto daquela ata, e se em algum momento aquela ata fosse cancelada, aquele registro daquele fornecedor fosse cancelado, você então poderia convocar o fornecedor do cadastro reserva para assumir, mas pelo preço do primeiro colocado. E a nova lei de licitações e contratos trouxe uma diferença com relação a esse cadastro reserva. E o regulamento federal também trouxe essa questão do cadastro reserva. E nós viemos discutir exatamente algo sobre esse cadastro reserva. Como sempre fazemos, vamos primeiramente à nossa enquete dominical. A enquete ela traz o seguinte: determinado órgão realizou o pregão eletrônico para registro de preços de material de manutenção predial pela Lei 14.133 de 2021, observando o decreto número 11.462 de 2023. Após a homologação da licitação, foi aberto o prazo para os licitantes se manifestarem acerca da participação no cadastro reserva. Após manifestação para participação no cadastro reserva, o órgão solicitou de todos os integrantes no cadastro a documentação da habilitação para análise, para inclusão no cadastro apenas aqueles habilitados, aqueles licitantes habilitados. E aí a nossa enquete pergunta: está correto o procedimento? Vimos aí que houve certa discussão, né? Realmente houve uma participação considerável de vários colegas lá no Instagram, e aí 60% marcou que não está correto esse procedimento final. Abriu-se o prazo para o cadastro reserva, para quem tivesse interesse em participar do cadastro reserva, e aí o órgão já solicitou a documentação da habilitação e só aceitou participar do cadastro reserva aqueles habilitados. Esse procedimento está correto?
O regulamento, pelo menos o regulamento federal, o decreto 11.462, traz sobre essa regrinha? Primeiramente, vamos falar do cadastro reserva. O decreto 11.462 traz no artigo 15 que o edital de licitação para registro de preço observará as regras gerais estabelecidas na Lei 14.133 de 2021 e disporá sobre. E aí no inciso 12, nós temos lá a inclusão na ata de registro de preços para a formação do cadastro reserva, conforme disposto no inciso 2º do caput do artigo 18. A linha A, primeiro, dos licitantes que aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços em preços iguais aos do licitante vencedor, observada a ordem de classificação da licitação. Então, no primeiro momento, isso não é novidade do que nós tínhamos na esfera federal, lá do decreto 7.892 de 2013. O cadastro reserva, o primeiro cadastro formado por aqueles que querem fornecer seu objeto pelo preço do primeiro colocado. A diferença está no segundo cadastro reserva, da linha B do inciso 12 do artigo 15 do decreto. Então, incluirá o quê? Os licitantes, né? Inclusão na área dos licitantes que mantiverem a sua proposta original. Então, é um segundo cadastro reserva. Não daqueles licitantes que querem fornecer pelo primeiro, mas que querem manter a sua proposta original e, obviamente, fazer parte do cadastro reserva. Além do artigo 15, nós temos no artigo 18, tratando o seguinte: após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para a formalização da ata de registro de preço. Inciso 2º fala: será incluído na ata de registro de preço, na forma de anexo, o registro de quem? Primeiro, dos licitantes ou dos fornecedores que aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação. Como nós vimos, o cadastro reserva, que nós já conhecíamos. E o inciso, a linha B do inciso 2º do artigo 18, dos licitantes ou dos fornecedores que mantiverem a sua proposta original. Então, está de acordo lá com o artigo 15, quando fala lá do edital. Tá? Mas então, Léo, a questão da discussão do inquérito dominical, a questão da habilitação dos licitantes, em que momento nós vamos analisar a habilitação dos licitantes que integrarão o cadastro reserva? É logo no momento do cadastro reserva? É logo após o encerramento do prazo para que os licitantes integrem, se manifestem a participação no cadastro reserva? E o decreto traz a regra. No artigo 18, parágrafo 3º, traz o seguinte: a habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva, a que se refere o inciso 2º do caput e o parágrafo 1º, somente será efetuado quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes. Então, muito importante isso. A habilitação do cadastro de reserva dos licitantes só será analisada quando houver contratação dos licitantes remanescentes da licitação. E o próprio parágrafo 3º traz nas seguintes hipóteses. Inciso 1º, quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas no edital, ou, inciso 2º, quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços nas hipóteses previstas nos artigos 28 e 29. Então vejam, meus amigos, que o cadastro reserva é apenas aquele momento após a homologação, o momento no qual o licitante apenas se manifesta em participar. Ou do primeiro cadastro, vamos chamar assim, o primeiro cadastro, que é aquele onde ele informa que fornecerá o seu produto, o seu objeto, da sua proposta, de acordo com o preço do primeiro colocado, do vencedor, ou ele se manifesta para participar do segundo cadastro reserva, que é aquele pelo preço dele, da sua proposta original, porque de repente ele não consegue chegar no primeiro colocado. E aí não é nesse momento que é analisada a habilitação. A habilitação será analisada quando, eventualmente, ele for convocado para assumir aquela ata, como licitante remanescente nas duas hipóteses que nós vimos no parágrafo 3º do artigo 18, tá bom? Então, muito importante essa regra para você evitar, inclusive, a burocracia, o excesso de burocracia do cadastro reserva. Então, você só vai analisar a habilitação posteriormente. Alguém pode chegar assim: poxa, mas ele já vai para a parte do cadastro reserva, mesmo sem saber se estamos habilitados? Sim, ali ele apenas está se comprometendo
que quando, ou se por acaso ele for convocado como licitante remanescente, ele deverá assumir aquela responsabilidade. Mas também ele só assumirá a ata, logicamente, se lá na frente ele estiver habilitado. Se de repente você tiver o segundo colocado, o terceiro e o quarto colocado, e quando o órgão necessitar convocar os remanescentes do caráter reserva, de um deles, e o segundo colocado naquele momento ele não estiver habilitado, logicamente, ele não vai ser o adjudicatário que vai assumir a nova ata, né? Você vai chamar o terceiro colocado e vai analisar a habilitação dele. Então essa é a regra do caráter reserva. A habilitação será analisada posteriormente. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Obrigado mais uma vez por quem vem no direct. Lembrar que estamos com inscrições abertas para a nossa última turma no ano do curso Formação de Agente de Contratação e Equipe de Planejamento em João Pessoa, na Paraíba, nos dias 20, 21 e 22 de novembro. 24 horas aulas, juntamente com o professor Abimael Torquati. Professor Abimael Torquati, que é mestre no planejamento das contratações, tratará de toda a fase de planejamento das contratações, enquanto que nós trataremos da fase de seleção do fornecedor, contratação direta e procedimentos auxiliares, de forma que você que deseja se capacitar como ou se atualizar como agente de contratação e como equipe de planejamento, poderá e sairá capacitado do nosso curso para trabalhar com a nova lei. É a quinta turma, a última turma do ano, lembrando que as vagas são limitadas. Então, reserve sua vaga, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais, pessoal!